Vamos começar a estudar Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, ok? Posso fazer esse versículo, tá? Ou esse versículo. Capítulo, só conheço esse sinal mesmo. Mão em C, C de capítulo, passo aqui descer. Então, capítulo 1, posso usar quantitativo ou cardinal, ok? Então, capítulo. Quais os sinais que nós vamos usar aqui nesse começo? O sinal dos livros bíblicos, Gênesis, é a mão em G, ó, essa configuração de mão, ok? Palma para cima, passo aqui, vai para frente. Esse não é o sinal de começar? Gênesis não é o começo da história de Deus? Então, por isso, esse é o sinal de começar e esse é o G, G de Gênesis. Só que eu ponho para baixo para fazer o mesmo movimento, o mesmo ponto de articulação, tá? Só mudou a configuração. Então, por isso, Gênesis é assim. Então, Gênesis, capítulo 1, né? Versículo tal. Tudo bem? Então, uma coisa que vocês têm que se atentar também, quando você fala o assunto, quase sempre o irmão fala, vamos ler tal capítulo e ele lê lá o assunto. Assunto é esse sinal, tá? Ó, duas mãos em V, você mexe, faz essa dobra de dedos, ou você faz assim, tá? Esse também dá o mesmo sentido de título, capítulo, do que vai ser falado, tá bom? A criação do céu, criar céu, também a terra, você pode fazer a terra ou também a terra, coloque em distanciamento nesses dois. Por quê? Porque o céu em cima e a terra embaixo, ok? Então, eu posso fazer, vocês dividam mentalmente o seu espaço de sinalização em três partes, 1, 2 e 3, tá? Então, vou fazer criar o quê? Céu, terra. Posso pôr o também? Sim. Criar céu, também, o também eu faço aqui no meu espaço neutro, também a terra, ok? Na Libras não tem só uma maneira de fazer, lembra de sinalizar, você pode ter o seu próprio jeito, cada um de nós tem uma maneira própria de estar sinalizando o mesmo texto. A informação que chega para o surdo tem que ser a mesma, mas eu posso levar ela de maneiras diferentes. O importante é que ele entenda. Você entendeu dessa maneira que eu estou sinalizando? Não. Vamos procurar outra maneira, tá? Então, eu tenho que levar essa informação para o surdo. Então, título, ok? Criação dos céus e da terra. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, tem tempo numa frase, tem o tempo, você já coloca no começo da frase, ok? Aqui está falando no princípio. Nós sabemos que esse princípio, esse tempo está colocado subliminarmente, porque esse princípio nós sabemos que é há muito tempo atrás. Nós identificamos o tempo aqui, porque além de conhecermos a história bíblica, a criação do mundo foi há muito tempo atrás. Então, se você está especificando o tempo, ou você sabe que tempo que foi, você já coloca no começo da frase, porque aí você fica mais livre na colocação dos verbos, porque o surdo já identificou o tempo, lembra? No princípio, vocês podem fazer de três maneiras esse sinal de no princípio. Esse aqui, ó, com uma única mão abanando, né? Então, e vai trazendo, olha só, meu ombro vem para trás, ou seja, meu corpo vem levemente para trás enquanto eu faço esse movimento. Ó, como esse princípio da criação do mundo, nós sabemos que foi há muito tempo atrás. Então, eu preciso dar essa intensidade no sinal. Porque esse aqui é há um tempo atrás. Não ficou muito claro que é um tempo lá no começo do mundo, né? Então, vamos colocar intensidade. Então, posso fazer assim, ó, estalando os dedos, tá? Só que não pode ter som. Então, você faz um esfregamento aqui do seu polegar e dedo médio bem suave, para não ter som na igreja, tá? Então, ou esse aqui, mão de apoio, e com a outra mão, dedo indicador, só que você vai esfregar essa sua lateral aqui, da sua mão, aqui, ó, passa por aqui e joga para trás. Meu corpo vem junto, tá? Então,
dou uma leve fechada no olho. Quando eu fecho um pouco o olho, eu tô mostrando pro surdo que é uma coisa que eu nem consigo enxergar. Porque quando a gente quer olhar de longe, a gente não fica assim, né? Fazendo assim, né? Fecha um pouquinho o olho. Então, quando eu faço assim, o surdo entende que é um tempo que nem consigo ver, de tão longe que tá bom? Então, isso é muito importante de vocês estarem colocando, tá? Então, há muito tempo atrás. Então, no princípio, acabou. Coloquei o tempo, que é lá atrás, né? Muito tempo atrás. Criou Deus os céus e a terra. Deus, criar, fez, ou Deus, criar, tá? Vocês podem escolher um dos dois. Deus, criar o céu, também a terra. Vamos de novo? Agora, verso 2. Sinal de verso, você pode ter esse verso aqui, olha como fica a minha mão, configuração de mão, passo aqui na palma da mão de apoio, de um lado para o outro. Isso é verso, versículo, tá bom? Uma coisinha, uma tirinha aqui, né? De um texto grande, você tirou essa tirinha. Ou aqui, as duas mãos com a mesma configuração de mão, e aí você faz essa abertura. Começa a encostar os seus dedos, olha só, e aí você distancia um pouquinho. Então, verso, qual que é o verso? 2. Posso fazer verso, número 2, ou verso, número 2, ok? Pode usar cardinais ou quantitativos. E a terra era sem forma, o sinal de sem forma, eu vou usar esse daqui de defeito, tá? É um movimento que você vai fazer no seu queixo, tá? Você vem com sua mão, ó, mão em conchinha, bate aqui, tá? E encosta, não é bate, encosta aí, bem umas 2 vezes. Vai pra lá e volta, tá? Umas 2 vezes, ok? Então, esse é o sinal de defeito, tava sem forma, tava com algum defeito. Vazio, mão em L, palmas para baixo, você distancia. Para mostrar que não tinha nada na terra, bem vazio mesmo, você intensifica com a bochecha. Quando é muito, quando é pouco, você suga a sua bochecha, ok? Então, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, sinal de trevas, vocês podem usar esse daqui, fecha um pouquinho o olho para mostrar que é uma coisa muito escura, não tô vendo nada, ou esse aqui de escuro, tá bom? Então, ó, tava escuro. Abismo, face do abismo, o sinal de face seria esse aqui, mas não é o caso. Então, perceba que eu vou ouvir o irmão falar face, mas eu tenho que saber que essa face, não vou fazer esse aqui de rosto, né? Eu vou ter que associar face ao quê? E nesse local aqui, tá? Face, ou seja, em cima, né? Em cima. Então, pode girar sentido horário ou anti-horário, ok? Aqui determina espaço. O que que tem nesse espaço aqui? Esse abismo, que é o abismo que vai ter água ali, certo? Então, tinha o quê? Então, nesse espaço aqui, tinha o quê? Trevas. Ou, de novo, nesse espaço, eu dou uma olhada aqui, tá? Nesse espaço escuro, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sinal de Espírito, vem aqui, esse Espírito é de quem? É de Deus. Então, faça o sinal de próprio, esse aqui é próprio, de pertence. Próprio de quem? De Deus. O que que ele fazia? Ele se movia, né? Então tá em cima da face das águas. Então, olha só, aonde você fez essas águas? Tá aqui? Então você tem que se atentar, se o nível da sua água tá aqui, esse espírito vai andar sobre, ou seja, ele vai andar aqui em cima. Então, você tem que lembrar o limite que você colocou essas águas. Eu coloquei aqui, então quando eu vou trazer esse espírito que vai andar aqui, eu tenho que me atentar para não descer muito, porque se eu desço, o surdo associou, mas o nível da água estava aqui e esse espírito está abaixo, ou seja, ele mergulhou no mar, na água ali, está andando dentro da água, né? E não estava sobre.
a face das águas. Então, quando você fizer este movimento de espaço, simbolizando essas águas, no próximo verso e para sempre, a não ser que mude no texto, você sempre vai ter que lembrar que ele estava aqui, ó, neste nível, tá? E neste lugar, não era neste lugar, porque eu não tinha feito ali, e nem neste lugar, foi aqui que eu fiz, então ele tem que continuar em todo o texto, a não ser que mude, eu sempre que eu for falar, eu tenho que voltar o meu corpo, o meu sinal pra cá, não se tira nenhum personagem, nenhum elemento do texto, sem que o texto tenha falado, ok? Ah, eu quero fazer o mar agora aqui. Não pode, o mar é aqui, tá? Não foi mudado, aí você não ouviu que teve mudança, ele sempre vai ter que ficar aqui. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, eu tenho água, espaço, ok. Tem um local já, que é onde esse Espírito vai andar. Então, Espírito próprio Deus, volto a formar Espírito para baixo, para que eu tenha este movimento. Aí posso acompanhar com o meu olhar, tá bom? E disse Deus, haja luz e houve luz. Em resumo dessa frase é o que? Deus falou luz, posso colocar aparecer luz ou luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, como eu poderia fazer, né? Uma das maneiras, né? Poderia ser Deus falou, porque Deus cria tudo com a palavra dele. A palavra dele tem poder. Então, Deus falou uma palavra, posso colocar Deus falou uma palavra ou Deus falou luz, tá? Sinal de luz, você vai colocar aqui, ó, braço estendido, ok? Aqui um pouco acima da sua cabeça, para que essa luz venha, simbolizando a luz do sol, tá bom? E também simbolizando um poste, por isso que o sinal de luz, aqui, ó, você tá aqui, é como se que fosse o poste e a luz é acesa, os raios da luz vêm e jogam em você. Então, luz, tá? O sinal de luz, você procure não mexer o seu braço, tá? Por quê? Olha só, você imagina um poste não sai se movimentando para lá e para cá, ele é parado. Então, quem se movimenta é mais a minha mão, movimento de punho, luz, tá? Enquanto eu desço meu punho, eu abro os dedos bem rápido, porque a luz, ela tem velocidade muito rápida, certo? Então, luz. Mas eu quero movimentar o braço. Quando você movimenta, ele dá o sinal de revelação, porque aí eu estou trazendo essa informação que vem do céu e revelou aqui para essa pessoa, que pode ser eu ou no contexto ali o irmão, tá bom? Então, quando você faz esse movimento de braço, ele dá ao entendimento de revelação. E quando eu deixo meu braço fixo, simbolizando um poste, e só quem fez movimento aqui, aí dá o sinal de luz. Tudo bem? Então, Deus falou, haja luz e houve luz. Esse e houve luz, eu posso fazer então, sinal de então, de novo, configuração de mão, palmas para mim, subo, tá? Só que esse então, ele dá o entendimento de uma coisa boa que Deus falou e aconteceu, né? Então, aconteceu, tá? E viu Deus que era boa luz. Então, Deus olhou, ou Deus olhou, tá? E viu que era boa, ou seja, essa luz era boa. Então, luz, bom, tá? Pode ser feita assim também. Ou nem preciso falar que a luz era boa, posso colocar. Então, quando você vai fazer esse bom, você olha para o surdo, fica bem interessante. Mas, não quero olhar para o surdo, não precisa. Ok, então vamos fazer sem olhar para o surdo. Entendeu? Então, pode olhar para o surdo na hora de fazer esse bom, porque é uma finalização de frase.
Porque quando você olha para o surdo ou muda ali a sua expressão, é como se você estivesse finalizando aquela frase, e realmente está. Então, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, Deus vai o quê? Separar. Sinal de separar, olha só, mão em coxinha, encosto os dedos indicadores um no outro e faço essa separação. Então, Deus vai separar a luz das trevas, tá? Então, faço luz desse lado e as trevas do outro. Fica mais claro, tá? Porque se você fizer do mesmo lado, ó, luz e trevas, parece que estão aqui muito juntos, né? Quando eu coloco aqui, vai ficar mais fácil para mim separar. Porque olha só, se eu faço luz e trevas, aí para me separar, eu vou ter que, ó, uma tá aqui e a outra tá aqui. Como que eu vou separar? Eu tenho que afastar uma para cá e outra para cá. Olha o meu braço como ficou, tive que subir muito, ficou mais difícil dessa sinalização. Se eu fizer aqui, ó, luz e trevas aqui desse lado ou aqui, aí na hora de separar, porque se essa luz iluminou todo esse ambiente, certo? E as trevas estavam aqui, então vai ficar mais fácil de eu fazer esse movimento de separação. Quando eu vou separar, não precisa abrir tanto o braço, não, um pouquinho. O surdo já entendeu que é uma separação. Luz e trevas. Então, eu fiz luz, trevas, separo. Na hora de fazer o sinal de separar, observe que minha mão veio para esse meio, para que eu comece a fazer essa separação. Nisso, ele entendeu que tem a luz aqui e as trevas aqui, tá? Então, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então, luz, primeiro eu determino o que vai acontecer, luz e trevas, aí separar. E Deus chamou a luz dias e as trevas noites. Agora presta atenção. Eu fiz luz desse lado, trevas desse lado, estão separadas. Então Deus chamou a luz dia. Então, quando eu vou falar da luz, eu tenho que sinalizar desse lado, tá? A luz, nome, D-I-A, dia, sinal, dia. E as trevas, trevas, nome, N-O-I-T, sinal, noite. Lembra, tem esse sinal de noite e esse sinal de noite. São os dois sinais que eu conheço. Eu já fiz esse para escuro, apesar que também significa noite. Então, se eu falo sinal, ó, por exemplo, escuro, trevas, trevas, sinal, não fica muito legal. Por isso que eu posso fazer, usei esse primeiro sinal para escuro e vou usar o outro sinal para noite, que vai ficar essa diferença entre escuro e noite, ok? Esse sinal só serve para noite. Esse sinal serve para noite e escuro, tá? Você compreende duas respostas para esse sinal aqui, ok? Para esse já não, esse é somente noite, tá? Agora, foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então, nós temos que mostrar para o surdo quanto tempo, em que tempo aconteceu toda essa criação da luz e do dia e da noite, né? Essa separação que Deus fez. Foi no dia. Que tempo foi esse? Uma das maneiras de fazer, talvez eu faria assim, olha só. Então, e foi a tarde e amanhã. Faça assim, ó. Quanto tempo? Expressão de dúvida, de pergunta. Fiz o sinal de tempo, abro aqui meu espaço, ok? Faço, abriu, ponho aqui como se eu estivesse colocando barreiras. Ó, eu abri um espaço aqui no meu tempo, ou seja, o espaço é esse daqui. Tem duas barreiras, aconteceu essa barreira aqui, tarde. Agora eu tenho que mostrar outra barreira. Volto aqui até, posso fazer assim, até amanhã. Que dia? Dia primeiro ou primeiro dia, ok? Vamos de novo? Ok? Nessa vez agora eu tirei o até. Pode colocar esse até ou não, tá bom? Então, quanto tempo abre-se a barreira?
Tarde, começou a tarde. Aqui é o começo. Para mim, eu quero começar desse lado. Então, eu venho aqui. Então, tarde. E o outro estava aqui. Então, venho para cá, fazer o manhã. Aí, vou falar dia primeiro, eu posso voltar meu corpo. De primeiro dia ou dia primeiro. Ok? Então, treine, vocês fizeram a apresentação, ficou muito legal, muito 10, tá? Eu quis trazer novamente para nós irmos ali guardando, alguma irmã que tiver tido dificuldade, pode estar dando uma olhadinha. Essa é uma das maneiras que pode ser feito, existem várias outras. Aos pouquinhos vocês vão criando ao seu jeito. Então, quando vocês forem no culto, tiver uma intérprete diferente, veja como ela fez, compara com o que eu fiz. E ali você vai pegando. Ah, esse sinal foi legal, a irmã Helena fez assim, a outra fez daquele jeito, o outro intérprete fez daquele. Peguem um pouquinho de cada e aí vocês vão formando a personalidade tradutória de vocês, tá? E, eu achei legal fulano de tal, vou fazer igualzinho. Ok. Eu quero copiar um pouquinho aquela parte eu não gostei, vou fazer igual a outra. Ok, tá bom? A Libras é muito interessante que ela nos dá muitas opções de tradução, desde que eu leve a mesma informação para o surdo.